Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e recebidos aqui no nosso canal no YouTube. Meu nome é Vitor Assis, sou de Inhapim, Minas Gerais e falo aqui diretamente do Orquidário JC. Tá? Pessoal, passando aqui neste vídeo para avisar vocês que neste canal nós veremos uma quantidade enorme de plantas, tá? Eu tenho muita coisa para mostrar para vocês aí. Aqui também tem alguma coisinha, tá? E hoje falaremos aí especialmente do gênero Cattleya amethystoglossa, uma plantinha fantástica, extremamente florífera, uma planta muito bonita, com uma variabilidade de cores fantástica, além de possuir esse vegetativo alongado que fica uma planta linda aí na sua coleção. Planta de vegetativo mais alongado, uma variabilidade de cores muito grande e além de tudo o trem tinha que ser perfumado. Aí eu não aguento não, vou mostrar uma outra aqui para vocês. Olha só que coisa mais linda é essa planta. Essa é uma das raridades aqui da nossa coleção, certamente a sua variedade mais rara aqui que a gente possui. Uma Cattleya amethystoglossa semi-alba em um cultivo maravilhoso na cuia plástica com substrato. Pessoal, plantas aí que vegetam no sul da Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, algumas plantas também. Essa aqui mesmo, Itapebi, Saíra, chame como for, é uma planta nativa, descendente de uma planta nativa encontrada no Espírito Santo. Uma coloração maravilhosa, tá? Plantinhas de fácil cultivo, você pode estar experimentando cultivar aí em vaso plástico, vaso de barro, vaso vazado, a planta tá indo. É uma planta fácil cultivo, tá? De fácil cultivo. Vocês podem estar optando aí, iniciantes ou colecionadores mais experientes, é uma planta bem simples de cultivar, tá? Não se precisa de muita atenção, não é uma planta que ela recusa muito a luminosidade, ela é uma planta que aprecia muito a luminosidade. Então, se você tem um ambiente com mais sol, mais calor e quer fazer um plantio legal, uma planta muito florífera que vai te dar resultado, esse gênero é uma opção perfeita para que você não tenha dor de cabeça em cultivar. É uma planta que sai em cachepô, vaso de barro, vaso de plástico, como eu já disse para vocês. E você pode escolher a cor que você quiser. Eu não aguento desse trem. Tá aqui também uma lindíssima Amethystoglossa aurea, de uma característica extremamente marcada aí, ó, já foi feita uma polinização aqui. É uma planta surreal de perfeita essa espécie. Vantagens de se cultivar Cattleya amethystoglossa. Aqui hoje já estamos passando o final da floração aqui no nosso orquidário, mas é uma planta sensacional. Não deu para quem quis. Vou botar para vocês alguns pontos que são cruciais para cultivar essa espécie, tá? É uma planta que aprecia luminosidade, ela aprecia água e é uma planta que também precisa de um substrato mais drenado, tá? Por que eu falo isso, pessoal? Olha só quanta reserva de nutriente essa planta já não tem guardado aqui. Olha, não cabe no vídeo o tamanho dessa planta. Olha quanta reserva de nutriente a planta já guardou. Então você imagina que o seu substrato não está vazado e toda vez que você molhar, isso daí acumula água. O que a planta vai fazer com a água que está aqui no substrato e a água que está aqui nos bulbos? Ela não vai utilizar disso daqui até que ela passe por algum trauma, por algum corte, algum estresse físico que atrapalhe o crescimento da planta. Tá? Essa reserva de nutrientes é para isso, mas à medida de que você deixa exceder no substrato, as raízes param de se alimentar, começam a apodrecer pelo acúmulo de água. Alguns outros fatores, como a acidez no substrato, também pode prejudicar o desenvolvimento, não só dessa espécie,
mas como de várias outras, tá? É importante atentar qual hora e quando é melhor molhar as suas orquídeas, tá? Algumas dicas importantes para cultivar essa espécie. Além de ser uma planta extremamente fácil de se cultivar, como eu já citei nos pontos para vocês, é uma planta que adora luminosidade, aprecia a água. Na época de floração a gente tem que cortar um pouquinho para assimilar o que acontece com ela na natureza, mas é uma planta de crescimento rápido, tá? Este seedling, apenas com 1 ano fora da bandeja, já tem esse crescimento muito alongado. Olha só, a gente consegue ver nitidamente a planta que apresentou 3 bulbos pós o cultivo de bandeja. Após aquele cultivo ali de copinho, nós teremos esse cultivo no pote 11, onde a planta está num tamanho bacana, já pode ser comercializada. É uma plantinha que desse tamanho dificilmente vai estar morrendo aí na mão das pessoas, tá? Ainda mais se você assistir os vídeos aqui, com certeza você não vai ter problema de cultivar suas plantas aí, tá? Esta planta, num vegetativo adulto, é uma planta que já optou por descartar algumas folhas antigas e ainda não atingiu a sua maioridade florescendo, tá? Ela deu uma espatinha seca aqui, não conseguiu florir. Beleza, o que eu vou fazer com essa planta aqui agora? Deixa quieto. Olha só, esse enraizamento aí, ó. Sai daqui para mostrar para vocês. Olha esse enraizamento aí. Esse é o último bulbo de crescimento dela, tá? Ela vai vir se preparando para enraizar e nutrir este bulbo até que a planta brota, né? Até que ela brote e floresça novamente no ano que vem, já que esse ano passou, já era, a planta não conseguiu atingir a sua maioridade, então no ano que vem nós possivelmente teremos uma planta florida desse jeito, tá? Vitor, como é que eu faço para mim poder... Deixa eu focar aqui para vocês verem, olha só. Ah, Vitor, como é que eu faço para mim ter uma planta dessa na coleção, desse tamanho? Como é que a gente chega nesse resultado? Existe algum adubo, algum pozinho mágico, qualquer coisa? Não, não existe não, tá? O que você tem que fazer para cultivar uma planta daquele tamanho é, ou você compra, né? Vai pagar mais caro para adquirir uma planta já formada, uma planta grande igual tá ali, mas o método mais barato é você passar por isso daqui, tá? Não é merchan, não é marketing que eu tô fazendo, tá? Isso daqui é fato. Para uma planta chegar naquele tamanho, você não acha que ela teve que passar por esse? E por esse também? E pelo outro ali, tá? Vou concluir aqui, não vou tirar as plantas da mão agora. Ela tem que passar por esses estágios de crescimento até que ela se torne uma planta favorável a mais flores, a uma planta de crescimento mais alongado. Então isso daqui, gente, vai virar isso daqui algum dia, tá? Isso é fato. O tempo passa, as plantas crescem, os cachorros crescem, as crianças crescem, tá? O tempo é crucial. E nada mais como todas as outras coisas, o que você precisa para ter um bom desenvolvimento de qualquer ser vivo, qualquer coisa na sua vida, né? Prosperar e tudo mais. A gente tem que dar atenção, tá? Às vezes a pessoa quer ter um resultado extraordinário como esse daqui, mas cultiva uma planta dessa na sombra e planta na terra. Às vezes soa engraçado, né, a maneira como a gente fala, porque a pessoa vem e me diz que, por exemplo, encontra as orquídeas vegetando no chão, vegetando em tocos podres no chão. Isso aí na natureza, tá? Mas o que é um fato? Quando a planta não tem opção, ela vai sair aonde é melhor para ela e a maneira como ela vai se dar, tá? Então, se eu encontro uma planta dessa aqui na natureza, num toco podre, no chão, com umidade extremamente alta, você acha mesmo que eu vou chegar e colocar isso daqui num toco podre dentro do orquidário? É lógico que não. É lógico que não. A sua orquídea, ela dá sementes que dispersam
de milhares de formas na natureza, tá? As sementes são extremamente pequenas e isso daí dissipa muito pela natureza. As sementes que caem no chão provavelmente são as sementes que não irão germinar, tá? Até porque você chega em qualquer habitat, as orquídeas estão vegetando em árvores, tá? Preferencialmente em árvores. Quando você chega e encontra um toco de orquídea no chão, isso significa que essa árvore já esteve em pé, né? Ou não. Quando você encontra essa orquídea no chão, significa que por algum momento a planta acabou caindo da árvore e se fixou no chão por conta de sobrevivência. A planta está tentando sobreviver, tá? Então quando eu chego aqui em casa e planto uma planta dessa na terra, pô, você está acabando com a planta. Na natureza ela vegeta para sobreviver. Para ter um cultivo, no mínimo, mais ou menos, essa planta precisa ao menos de um recipiente, tá? Eu dei a opção para vocês aí: vaso de barro, cachepô, vaso de plástico e por aí vai indo, tá? Então, assimilar o cultivo como é na natureza, de forma natural, às vezes a gente tem que pensar um pouquinho mais, tá? Sobre essas questões, como eu acabei de abordar para vocês aí sobre a maneira como encontrar na natureza, no chão e nos tocos podres. E eu tenho certeza absoluta de que se você colocar essa planta nesse recipiente, cultivar com substrato, tá? Aqui a gente utiliza um mix de pinus, carvão e esfagno, com o vaso vazado com caco de telha e o caco de isopor também, para dar drenagem para a sua orquídea e as raízes não acumularem água por baixo do vaso e acabar morrendo, tá? Isso daí é uma forma simples. Ó, passou foi maritaca aí agora, hein? Entenderam que de forma simples a gente consegue sair de plantas como essa para isso em alguns anos, tá? A paciência em cultivo, ela é extremamente importante. Por que que eu falo isso? A sua planta, neste estágio de crescimento, ela tem um desenvolvimento mais lento. É uma planta que está acostumando a lidar com um clima diferenciado do que originalmente é encontrada na natureza, tá? A planta está aprendendo a lidar com a adubação, ela está aprendendo a lidar com as pragas que tem no orquidário, tá? Que às vezes são maiores do que as pragas que estão na natureza. Quando a planta está lá em cima na árvore lá, talvez é muito mais difícil para um grilo, para uma largata escalar tudo aquilo e tá achando essa planta lá em cima. No orquidário não. As bancadas são mais baixas, né? Você tem um fácil acesso a mais predadores, já que, por exemplo, sapo fica no meio das orquídeas, cobra come sapo e cobra come passarinho. Então, se tem um passarinho ali na sua orquídea, tem um sapo, tem um grilo, tem alguma coisa, o grilo atrai o sapo atrai a cobra, por exemplo, tá? É horrível andar por aí e sair encontrando cobra no meio das plantas. Deus me livre, tá? Aqui no orquidário a gente não tem esse problema. Mas eu digo para vocês, para uma planta chegar nesse tipo de tamanho, ela tem que passar por isso daqui. E uma dica essencial para você se tornar um orquidófilo, um dos maiores desafios da orquidofilia, não porque é difícil, é esperar isso daqui virar essas lindas florações que eu estou mandando para vocês aí, mostrando, né? Uma planta dessa para floração, ela ainda leva mais 4 ou 5 anos até a sua primeira floração, até atingir a sua maioridade. Já essa planta, ela passa por um período mais ou menos de 3 a 4 anos até florescer, contando que algumas espécies florescem antes, tá? Essa daqui é um exemplar da variedade áurea e esse exemplar é da variedade cerúlea. Então isso daqui já tende por natureza a ser mais lento do que isso aqui, tá? E até mais lento do que essas plantas da variedade tipo, já que é o típico da natureza. Então isso daqui vai sair bem em qualquer coisa que você colocar aí, tá? Bota no substrato com brita, bota o mix de pinus carvão esfagno,
faz o que você tem que fazer aí, que isso daqui não vai dar errado para você. É uma planta bem fácil de cultivar. Na hora que você passa a se tornar um pouco mais experiente, você passa a ter sucesso com essas plantas da variedade recessiva, né? É, é uma variedade recessiva porque a gente foge da variedade tipo. Então isso daqui é um espetáculo da natureza, não porque é uma planta muito bonita e rara, é porque as mãos de Deus não fazem plantas assim todo dia, tá? Não fazem. Isso daqui não faz todo dia, tá? Tô apresentando essas plantas para vocês aí. Eu quero que vocês deixem nos comentários para mim quantas vezes na vida você já viu uma planta dessa, pessoalmente ou na internet aí. É extremamente difícil de você encontrar isso, tá? Então o que acontece? As mãos de Deus criam, a gente reproduz e cultiva, tá? Aqui dentro, atrás de mim, nós temos essas bancadas. Olha, vocês conseguem ver os copinhos por debaixo do sombrite aqui, ó. São plantas todas neste tamanho. Então a gente reproduz, cultiva, faz os testes para melhor desenvolvimento da planta e acaba encontrando, tá? De maneira, não vou falar que é rápido, mas de maneira eficiente o melhor desenvolvimento para cada espécie de orquídea. Nós temos em profissionalismo aqui no orquidário, são 15 anos de existência. Então, para uma planta chegar nesse porte de floração, ela já tem pelo menos 10 anos de idade, tá? Olha a planta perto de mim. Eita, pelo menos 10 anos de idade. Então, o elemento crucial para ser um orquidófilo de ponta é saber que isso daqui uma hora chega lá. Ter a paciência de cultivar a orquídea com carinho, com amor e principalmente com observação, a gente vai passar a ter mais sucesso no cultivo das nossas orquídeas. E este canal aqui, eu vou estar aqui para poder disseminar todo o conhecimento adquirido nesses anos de cultivo aqui no nosso orquidário da nossa família, para poder compartilhar com vocês a melhor forma de cultivar variadas espécies de orquídeas e se preparar para qualquer problema que ela possa ter e também se preparar para novas florações aí na sua coleção. Ah, Vitor, você cultiva só espécie? Só Cattleya mestoglossa? Não, nós trabalhamos aí com espécies nacionais, espécies importadas e a produção de híbridos, tá? Então, isso tudo daqui que vocês estão vendo, nós cultivamos diversas espécies no meio para que a gente consiga ter de forma variada vários cultivos da mesma espécie para que a gente consiga achar, né, encontrar a melhor forma de cultivar cada espécie. Então eu venho falar para vocês aqui sobre cada tipo de cultivo para que vocês aí tenham sucesso nas suas plantas assim como eu. Porque realmente, pessoal, isso daqui, olha só, vou mostrar para vocês de que isso daqui vai ficar até difícil de segurar. Mas eu vou segurar que eu quero mostrar tudo junto. Isso daqui não é exclusividade minha não, tá? Isso daqui eu não fiz sozinho, né? Depois de muita pesquisa, muita conversa com diversos amigos, a gente aprende a melhor maneira de cultivar cada espécie. Então hoje eu tô aqui para te passar o que eu já fiz, o que eu já testei, o que dá certo, o que não dá, o que pode ir para o meu clima e o que pode ir para o seu, porque isso daí é variado, você tem que descobrir o que é melhor para você, tá? Então continua comigo aqui, foi um prazer ter vocês, poder apresentar um pouquinho dessas espécies para vocês aqui. Então continua aqui que eu tenho certeza de que você tem muito a aprender a agregar aí no seu cultivo, tá? Espero poder ter ajudado aí, é um videozinho inicial, tá? Mas falaremos bastante sobre o cultivo das orquídeas, como e quando adubar, como e quando aguar, como e quando fazer um preventivo, onde colocar, onde tirar, se está ruim, se está legal, se está em pleno desenvolvimento, essas coisas, tá?
Então, este canal ele é extremamente focado na educação sobre o cultivo de orquídeas, tá? Eu estou disposto a fazer de tudo para que você tenha resultados como esse, porque não adianta eu guardar em vista, só eu apreciar, se vocês aí não podem ter um cultivo maravilhoso desse por conta de falsas promessas e cultivos variados, tá? Então eu vou te ajudar a selecionar o que é melhor para que você tenha esses resultados aí referente ao seu clima, à sua rega, à sua adubação, ao seu substrato e as melhores formas que você tem para lidar com cada tipo de espécie, tá? Então foi um prazer ter vocês aqui comigo. Agradeço a companhia de quem ficou até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, deixa seu like, já se inscreve, ativa o sininho aí para não perder nenhum vídeo, que tem muito conteúdo aí por vir, tá? Então foi um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Vitor Assis, eu sou de Inhapim, Minas Gerais. Tô aqui no Orquidário JC e as redes sociais estão aqui, tá? Instagram e WhatsApp. Eu conto com a ajuda de vocês e até uma próxima. Tchau, obrigado.